Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Valéria e esse é o canal O Lado do Caos, aqui é aquele canal que vai dizer o que você não quer ouvir ou o que você não quer saber. Bom, pessoal, antes de mais nada, queria pedir para você aí que tá assistindo, dar o seu like, curtir, compartilhar, comentar, sabe? Dá aquela forcinha pra quem tá começando. Eu tô pretendendo colocar vídeo todos os dias aqui no canal, então se você não tá inscrito, você se inscreva, que eu estou trabalhando em cima de roteiros. Gente, hoje eu não tô conseguindo não olhar pra minha cara, porque, tipo, é muito estranho porque eu não uso maquiagem, né? Então, quando eu passo maquiagem, eu falo, nossa, você tá mais feia que antes. Eu, hein? Meu Deus. Então, vamos ao caso de hoje. Bom, o caso de hoje é aqueles casos que a gente sempre para e pensa assim, quanto nós mulheres estamos vulneráveis. Existe um tipo de terror que não grita, ele apodrece em silêncio. E hoje eu vou te contar a história de um homem que matou durante anos e ninguém fez nada. Essa é a história de Fritz Wonka, ou não sei se é assim que se pronuncia, mas eu acho que é Wonka. Talvez você tenha passado por alguém como ele na rua e nem percebeu. Pesado, né? Também acho. Mas é o dia a dia de nós mulheres. Essa história ela é real, ela envolve assassinato, abandono social, em um nível de negligência coletiva que assusta mais do que o próprio criminoso. E eu não tô aqui pra glamorizar a violência, nem transformar a tragédia em entretenimento. Eu tô aqui pra entender como isso foi possível. E também para contar para vocês aí como é que isso foi possível. Então eu fiz uma investigação sobre o assunto e aí eu queria começar contando para vocês quem foi o Fritz Wonka. Ele nasceu em 1935 numa Alemanha destruída pela guerra. A infância dele foi marcada por rejeições, abandono, violência. Ele cresceu sem afeto, sem estrutura e sem qualquer tipo de cuidado psicológico. E isso não justifica o que ele fez, nunca irá justificar. Mas nos ajuda a entender como o monstro pode ser construído aos poucos, né? Como esse monstro foi cultivado ali durante a infância, enfim. Na vida adulta, o Wonka era um homem pequeno, deformado por acidentes e brigas, alcoólatra, que pode também dar essa característica que ele era completamente isolado, assim. Ele não chamava atenção e talvez esse tenha sido o maior perigo, né? Ele não chamar atenção. Então, nos anos 70, em Hamburgo, existia um bar chamado Zum Goldenen Hashrush. Não sei como é que se pronuncia, gente. Mas, basicamente, traduzindo, significa o punho dourado. E esse era um lugar frequentado por pessoas esquecidas pela sociedade. Alcoólatras, trabalhadores do sexo, gente que já tinha desistido de tudo, né? Então as pessoas iam ali meio que para se encontrarem. E era ali que Fritz se sentia em casa. Ele se aproximava de mulheres tão quebradas quanto ele. Não havia sedução, havia desespero. Que loucura, né, gente? É complicado. Entre 1970 e 1975, Fritz Wonka matou 4 mulheres. Às vezes que a gente vai contar essas histórias, a gente é pega num lugar assim que é muito difícil de suportar às vezes, sabe? Mas eu acho que o meu papel aqui é contar essas histórias. Eu acho que isso pode fazer alguma diferença, não sei. Pode ser que sim, pode ser que não, mas enfim. Os crimes quase sempre aconteciam depois de horas de bebida. Discussões pequenas viravam explosão de ódio. Depois dos assassinatos, ele não se livrava dos corpos.
ele escondia parte desses corpos das vítimas dentro do próprio apartamento. E como ele fazia isso? Sacos plásticos, painéis falsos e sótão. Ele colocava os corpos dessas mulheres nesses lugares. E o prédio inteiro sentia o cheiro. Então, como que ninguém chamou a polícia? Como que ninguém fez nada? Isso é uma pergunta que eu fico me fazendo todo o tempo quando eu leio esse caso. Os vizinhos reclamaram do cheiro, claro, mas ninguém investigava, ninguém ia lá para ver o que tinha acontecido. Alguns diziam que era um lixo, outros que era álcool, outros simplesmente não queriam saber. E essa parte que me assusta mais, sabe? Que o assassino, ele deixava os corpos lá. Fritz Wonka nunca agiu sozinho, né? Ele foi permitido. As pessoas permitiam que ele fizesse aquilo. Porque se eu sentisse qualquer cheiro estranho, eu chamaria a polícia. Enfim. Em 75, o incêndio começou no apartamento de Wonka. Quando os bombeiros entraram, a verdade não tinha mais como ficar escondida, né? Porque aí, com fogo, a polícia encontrou os restos humanos que tinham lá dentro do apartamento dele, né? De várias vítimas, anos de horror guardados num lugar minúsculo. Minúsculo. E aí, diante disso, Wonka confessou o que ele tinha feito. E durante o julgamento, ele foi considerado inimputável. Não foi preso, foi internado no hospital psiquiátrico de segurança. Gente, assim, é foda, é muito foda, porque um cara desse, ele não tinha que estar internado num hospital de psiquiátrico, ele tinha que ir pra pena de morte. Ah, Valéria, você é a favor da pena de morte? Nesse caso eu sou, meu bem. Porque quando ele sair, ele vai fazer de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Porque esse tipo de pessoa, esse tipo de psicopata, não é pra estar presinho lá no hospital psiquiátrico. Ele é pra estar lá, indo pra sala onde se mata. Sabe, a pena de morte? Então, nesse caso eu sou a favor, sim. Porque as mulheres morrem todos os dias, todos os momentos, como um babaca. Não dá pra falar babaca. Babaca é uma coisa que eu uso e eu acho babaca uma coisa muito leve. Esse monstro, essa criatura, essa coisa nojenta que matou tantas mulheres e essas mulheres e nós que continuamos morrendo todos os dias. Então sim, eu sou a favor da pena de morte pra pessoas como esse homem. Lá ele viveu até 1998. Tá passada? Tá gag? Pois é. Sem fama, sem redenção, sem explicação suficiente. A história de Fritz Wonka não é só sobre um assassinato, né? A gente tá falando aí sobre quem a sociedade escolhe, o que a sociedade escolhe, ou é sobre quem a sociedade escolhe não ver. Sobre o horror que pode viver em silêncio, num prédio comum, num homem que ninguém quis enxergar, porque ele era uma pessoa, e vocês vão ver as fotos dele aí, era uma pessoa que não, que passava, né, despercebido pelas pessoas, e aí talvez a pergunta mais importante seja quantos Fritz Wonka ainda existem? Aqui em São Paulo a gente teve, né, a moça que morreu lá em Itaquera, porque a gente continua fingindo que não sente o cheiro. A gente continua fingindo que tá tudo bem. A gente continua fingindo, mesmo com mulheres morrendo a todos os momentos. Gente, esse vídeo ele é sobre, sim, esse cara nojento que matou várias mulheres, que ele foi levado a juízo e ele simplesmente saiu ileso. E lá ele viveu até 98. Não tenho explicações de onde ele está. Eu sei que tem um filme, uma produção que fizeram a respeito desse nojento. Mas assim, ele não
Ele não morreu, sabe? Ele tinha que ter morrido. Ele tinha que ter ficado no corredor da morte. Tinha sim. E é isso que eu falo pra você, assim, as mulheres morrem a todo tempo. Elas estão morrendo agora, nesse momento que você tá vendo esse vídeo. Quantas mulheres você acha que já foram espancadas, mortas, estupradas? Quantas? Sim. Eu sei que é chato ficar falando de militância num vídeo desse, mas é que é quase impossível como mulher e como o momento que a gente vive hoje, a gente não despencar para esse lado, né? Eu acho que traz aí uma reflexão para você, para o que a gente tá fazendo, ou na verdade o que a gente tá deixando de fazer em prol, né? Mas é isso, gente. Obrigada por quem ficou até o final do vídeo. Eu vou pedir para vocês aí se inscreverem no canal para me dar uma força. Todos os dias eu vou subir vídeos aqui, curtos, longos, depende muito de como eu consigo administrar o tempo. Mas é isso. Um beijo e até o próximo caos.